Nesse vídeo eu pretendo apresentar algumas operações entre matrizes, dentre elas a transposição, soma e subtração entre matrizes, o produto de uma matriz pelo número real e num próximo vídeo eu vou tratar do produto entre duas matrizes. Então vamos começar com a transposição. Para isso eu criei aqui uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas, essa é a ordem dessa matriz, e eu quero saber a transposta dela. Então, transpor é transformar as linhas de uma matriz em coluna, e tem uma simbologia para isso, né? Então, a simbologia é um A, T, ou T minúsculo ou T maiúsculo, com parênteses ou sem parênteses, tá? Ou colchete, enfim. Essa é a simbologia para a transposição. Então, a transposição de uma matriz, para que eu realize a transposição, basta que eu transforme as linhas em coluna. Então, eu verifico que na minha matriz eu tenho essa primeira linha, segunda linha, terceira linha. Quando eu transpor essa matriz, então a matriz A transposta, a matriz A 3×2, ao final deve se transformar numa outra matriz, né? Então a transposta de A deve ser uma outra matriz, que ao invés de ter 3 linhas e 2 colunas, agora vão ter 2 linhas e 3 colunas. Então a gente faz assim: se a matriz A ela é 1, 3, 4, 2, 5 e 7, a transposta dela será a seguinte: essa primeira linha será a primeira coluna. Essa segunda linha será a segunda coluna. E essa terceira linha será a terceira coluna. E desse modo, nós temos a matriz transposta da matriz A, a partir da matriz A. Como outro exemplo, eu vou tomar aqui uma matriz B desse tipo. Uma matriz quadrada de ordem 3, matriz 3×3. Para transpor essa matriz, eu vou seguir o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Vou pegar a linha da matriz B e transformar ela em coluna. Essa linha vai virar essa coluna. Essa linha vai virar essa coluna. E essa linha vai virar essa coluna. Então perceba que a transposição das matrizes, ela pode ser feita dessa forma simples. Eu transformo a linha de uma em coluna da outra e vice-versa. Vejamos agora a soma e subtração de matrizes. A soma e subtração de raízes só pode ocorrer quando as matrizes possuem as mesmas ordens. Ou seja, se eu tiver uma matriz do tipo A, M linhas por N colunas, eu só posso somar ou subtrair por uma outra matriz que também possua M linhas e N colunas. Vamos ver um exemplo que é mais fácil. Vou pegar a seguinte soma. Dadas as matrizes A e B, eu vou fazer aqui a soma da matriz A mais B. A gente pode notar que a matriz A é uma matriz que possui 2 linhas por 3 colunas, e a matriz B também possui 2 linhas por 3 colunas. E a soma deve ser feita elemento a elemento. Cada elemento de sua posição deve ser somado ao outro elemento de mesma posição da outra matriz. Então ficaria mais ou menos assim.
esse elemento aqui é o A11, vai ser somado com o B11. O A12 somado com o B12. O A13 com o B13 e assim sucessivamente. Então vai ficar assim lá na montagem final. O primeiro elemento da soma vai ser 1 mais 2. O segundo aqui à direita vai ser 3 mais 2. O próximo à direita, 1 mais 0. Embaixo, 2 mais o menos 1. Em seguida, o 4 mais o menos 2. E, por último, o 1 mais o número 3. Realizando cada uma das contas, nós temos então que a matriz soma, a matriz A mais B, é a matriz que está descrita aqui, 3, 5, 1, 1, 2, 4. Aproveitando aqui, eu vou fazer, aproveitando essas matrizes, vou realizar a seguinte operação. A matriz B menos A, os elementos de B menos A, e ver como ficaria. Obedecendo a mesma regra, né? Eu vou pegar sempre os elementos que estão nos mesmos endereços de cada uma das matrizes. Então, nesse caso, o B menos A, na primeira posição, eu tenho do B, que vem primeiro, né? É o 2, que está a linha azul aqui à esquerda também, menos o elemento da matriz A na mesma posição, 1. Logo à frente, eu tenho o 2 da matriz B, menos o elemento na mesma posição, que é o 3. O último ali da primeira linha, que é o 0, menos o elemento correspondente na matriz A, é 1. Embaixo, o mesmo raciocínio. Menos 1 é o elemento da matriz B, menos o elemento da matriz A, que é 2. Seguinte, menos 2, menos 4, que é o elemento da matriz A. E, por último, 3, que é o elemento da matriz B, menos o 1, que é o correspondente na mesma posição. Efetuando a conta, nós teremos o seguinte resultado. Então, para realizar a soma ou subtração de duas matrizes, elas precisam ter exatamente a mesma ordem. Precisam ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas entre si. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. E a soma é feita elemento a elemento em cada uma de suas posições. Veremos agora como a gente realiza o produto de uma matriz por um número real. Então eu tomei aqui uma matriz D, uma matriz quadrada, 2 por 2, e um K igual a 5. Então o que essa operação ela pressupõe é que eu consiga fazer K vezes a matriz D. Para realizar essa operação, ela é relativamente muito simples, no sentido de que não tem nenhuma regra muito complexa. Então, para realizar isso, basta que eu multiplique cada um dos elementos da matriz pelo número K. Então, K vezes D será a seguinte estrutura: 5 vezes 4, 5 vezes 2, 5 vezes 1 e 5 vezes 3. Ao final, o resultado será esse. Então, não tem... Esse é uma das operações bem simples de se realizar. Okay? Se fosse negativo, a gente faria o jogo de sinais. Então, a multiplicação de um número real por uma matriz é o produto desse número por cada um dos elementos dessa matriz, e só. A partir dessa introdução aí, dessas poucas operações, a gente pode realizar um exercício como esse, por exemplo. Eu tenho aqui duas matrizes, uma matriz A, 1, 2, 3, 0, 1, é uma matriz que tem duas linhas por 3 colunas. Uma matriz B, também 2 por 3, 2 por 3, ficou bem feio aqui, né? Bom, aqui, uma matriz 2 por 3,
E eu gostaria de fazer isso aqui, ó, 2A menos 3Bs. Então, para realizar essa tarefa, eu vou fazer, então, primeiro, 2As, a multiplicação de todos os elementos da matriz A por 2, que vai dar isso. Vou fazer 3B, que vai ser o produto de cada um dos elementos da matriz B por 3, que vai dar isso. E depois eu vou somar, então, 2A, quer dizer, subtrair, né? Fazer a diferença de 2A menos 3Bs. Fazendo a diferença entre cada um dos elementos, a gente vai ter o seguinte resultado. Então, esse é 2As menos 3Bs. Ok? Então, nós apresentamos nesse vídeo 3 propriedades. A propriedade de transposição, transformar linhas em colunas, né? Linhas em colunas. Soma e subtração só pode ser feita se as matrizes tiverem mesmas ordens, e eu faço elemento a elemento respeitando cada posição dos elementos. E o produto por um número real, que basta com que eu multiplique todos os elementos da matriz pelo número real em questão. E aí fizemos um exercício aqui para ilustrar essas propriedades. No próximo vídeo, então, eu apresento o produto entre matrizes. Ok? Até breve.